vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Fala, povo lindo e estudioso, tudo bem com vocês? Eu preciso saber da sua vida. Por aqui está tudo ótimo. E que bom saber que você está aí do outro lado, aguardando as nossas aulas de língua portuguesa. Com certeza. Afinal, quando o assunto é português de forma clara e resumida, você encontra o conteúdo que você procura aqui, no canal O Prof. Deu PT. Antes de mais nada, se vocês querem continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações sempre que colocarmos um vídeo novo. E compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, você ajudará o nosso canal a atingir mais pessoas e, consequentemente, crescer e continuar produzindo mais conteúdos sobre o nosso idioma. Mas vamos deixar essa conversa para lá, hein? Porque a partir de agora nós temos 5 minutinhos para falar sobre frase, oração e período. Todo mundo, durante as aulas, já ouviu falar sobre frase, sobre oração, né? Período nem todo mundo ouviu, mas frase e oração sim. É mesmo, é? Porém, você sabe diferenciar uma coisa da outra? Vem comigo que eu vou te ajudar a diferenciar esses 3 conceitos sem enrolação. Vejamos esse enunciado. O gato caminhão bola e choveu menino dia. Viu como ele não faz sentido de jeito nenhum? Isso é exatamente o oposto de uma frase. Afinal, frase é todo enunciado que tem sentido. Isso independe se é algo longo ou se é algo curto. Nós podemos ter frases com apenas uma palavra. Basta que tenha sentido. É isso aí. Se você estiver em algum local e alguém gritar "Fogo!", com essa entonação, você vai sair correndo porque vai ter certeza que está tendo um incêndio naquele local. Então, a palavra fogo, dita dessa forma, tem sentido, tem um significado. É uma frase. As frases também podem ser mais longas e podem conter ou não um verbo. Como no exemplo que eu dei agora, do fogo, ela não tem verbo e é chamada de uma frase nominal. Quando a frase apresenta um verbo, aí ela é chamada de frase verbal. E é o que nos leva ao nosso segundo ponto, a oração. A oração eleva um nível em relação à frase. Ela é todo enunciado que tem sentido, ou seja, até esse ponto é a mesma coisa que uma frase. Porém, a oração possui obrigatoriamente a presença de um verbo. E como aprendemos na nossa última aula sobre as classes de palavras, que vocês poderão rever aqui, o verbo é toda palavra que representa um fato, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, localizando este fato em um tempo, que pode ser passado, os pretéritos, o presente ou o futuro. Como toda oração necessita de um verbo, elas naturalmente são maiores. Nós podemos também ter locuções verbais nas orações, que é quando 2 palavras se unem para passar a ideia de uma única ação. Vamos analisar esses 2 enunciados. No primeiro, eu comprei um saco de pipoca, nós temos um verbo como núcleo de significado. No segundo, eu quero ir para casa, nós temos 2 palavras, os verbos querer e ir, funcionando como núcleo do significado. Tanto em uma quanto em outra, nós temos uma oração, pois as orações obrigatoriamente precisam ter um verbo ou uma locução verbal. Vamos imaginar esse nosso conteúdo de hoje em níveis. No primeiro nível, nós temos a frase, que é todo enunciado que possui sentido. No segundo nível, nós temos as orações, que é todo enunciado que possui sentido, mas obrigatoriamente tem a presença do verbo ou de uma locução verbal. É mesmo? Sendo assim, toda oração é uma frase, já que toda oração tem sentido. Mas nem toda frase será uma oração, porque quando a frase não tiver verbo, ou seja, quando ela for uma frase nominal, ela não será uma oração. Tá ligado, meu irmão? E como nós estamos falando de níveis, nós vamos agora para o terceiro nível, que é o período. Olha só, a frase é o enunciado que tem sentido.
A oração é o enunciado que tem sentido e tem a presença do verbo ou locução verbal. O período, ele tem sentido, tem a presença do verbo ou da locução verbal, mas ele funciona também como elemento de contagem das orações. Assim, toda oração também será um período. Quando nós temos apenas uma oração no enunciado, nós dizemos que ele tem um período simples. Quando nós temos mais de uma oração no enunciado, dizemos que esse período é composto. Como exemplo de um período composto, eu posso dizer: eu quero ir para casa para assistir TV. A minha primeira oração é o querer ir para casa. A locução verbal querer ir me dá a ideia de uma única ação. Porém, a minha segunda oração diz que a minha ida para casa é para assistir TV. Essa já é uma ação à parte. É uma outra oração. Como tudo estava inserido dentro de um único enunciado, nós dizemos que temos um período composto com duas orações. Então vamos relembrar mais uma vez nossos níveis. Frase é todo enunciado que apresenta sentido, mesmo que seja realizado por apenas uma palavra, como por exemplo, fogo! Oração é todo enunciado que apresenta sentido e também obrigatoriamente possui a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Período é todo enunciado que apresenta sentido, tem a presença do verbo ou da locução verbal e também nos passa a ideia de uma contagem das orações, seja apenas uma oração ou mais de uma oração em conjunto. Nesse caso, a oração é o destaque da nossa aula. Ela pode ser uma frase, quando essa frase for verbal, e ela também pode ser um período, o período simples, que apresenta uma única oração. Então é isso, minha gente. A partir de agora, vocês não vão errar mais quando alguém perguntar se você sabe a diferença entre frase, oração e período. A aula de hoje fica por aqui, mas vocês não se esqueçam, inscrevam-se nesse canal, ativem o sininho para receber as notificações sempre que colocarmos um vídeo novo e compartilhem esses vídeos nas redes sociais de vocês. Assim, o nosso canal vai crescer, atingir muito mais pessoas e nos incentivar a criar muito mais conteúdo sobre a língua portuguesa. Então, até a próxima aula. E espalhe a notícia, hein? Quando o assunto é língua portuguesa, o prof deu PT! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar.